a modelagem, ela não é só um molde, tá bom? A modelagem, ela é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo e aí você vai aplicar em um molde e aí sim você vai ter um molde para corte. Mas essa habilidade que você vai aprendendo, ela demanda um certo tempo para você adquirir uma experiência. E ela pode ser feita, essa experiência, dentro de alguns passos, tá? Então, por que, que o molde pronto não é só considerado modelagem? Saber a modelagem, tá? É saber todo o processo para chegar naquele molde. Não estou falando que tem molde bom, pronto, mas mesmo que ele seja bom e seja testado, você vai ter que entender se esse molde foi feito para o tecido que você quer, se ele foi feito na medida e no padrão que você deseja. Então, são muitas variáveis que você precisa entender como, né, aplicar isso no corte para não perder tecido, tá? Então, a modelagem, eu falo para a maioria das alunas que ela é a chave para você conseguir ter um resultado na roupa. Por que, que ela é a chave? Ela é o principal para começar a fazer uma roupa. Então, você vai começar na etapa da modelagem pegando o quê? Tendo as medidas da cliente. Então, se for o caso, por exemplo, de uma modelagem sob medida, a gente vai ter, então, as medidas da cliente, o formato de corpo dessa cliente, e se for uma tabela industrial, né? Se você trabalha com ateliê, com confecção, ou até, né, facção, você vai ter a tabela de medida. Então, na tabela de medida, o que a gente fala que é a tabela de medida, ela contempla um tipo, um biotipo, né, normalmente de corpo, que não é o da maioria, mas que ela está contemplando aquele corpo para o nicho que ela escolheu trabalhar, e existe uma medida tabelada, ou seja, tamanho 38, 40, 42, que entende que este público tenha estas medidas. Então, a gente cai na tabela industrial, tá? Então, é primordial que quando você começa a fazer o molde, você tenha essas informações. Se for sob medida, a sua cliente, e se for o industrial, a tabela de medidas.